E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Efésios, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força e do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita dos céus, acima de todo principado e poder, potestade, domínio, de todo nome se nomeia, não só nesse século, mas no vindouro. Ok? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, sujeitou todas as coisas aos teus pés e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Ok? É um texto que, obviamente, não é um texto fácil de interpretar. É importante a gente entender todo o contexto. O capítulo 1 é muito grande, por isso que eu não li todos os versículos aqui. Mas para o entendimento maior, para que a gente tenha mais clareza do que Paulo está trazendo para nós aqui aos Efésios, a gente precisa entender o capítulo 1 todo de Efésios, onde praticamente ele fala das bênçãos de Deus em Jesus Cristo, e ele que é o autor da nossa redenção e o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja e ele é o nosso cabeça. E dentro desse contexto, Paulo vai trazendo algumas narrativas que representam Cristo. A maneira como ele opera, a forma como ele se manifesta e as operações desse Cristo no meio do corpo dele, né? Que é a igreja. E no versículo 20 que eu pensei, na verdade, a gente leu aqui desde o 18, de 18 aos 20, ele diz: tendo iluminado os vossos olhos do entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. A gente só entende primeiro a vocação que Deus tem para nós, o chamado de Deus para nós, quando nós se aproximamos das coisas de Deus. E é interessante que quando ele fala também, tendo iluminado os vossos olhos de entendimento. Eu só posso ter os meus olhos iluminados de entendimento, eu só posso ter entendimento de certas coisas quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Né? Então você vê que é uma carta que Paulo está dando aos Efésios, e obviamente falando para crente, porque somente aquele que está em Cristo que pode ter o seu entendimento transformado, né? Somente aquele que está em Cristo que pode ter a transformação na sua mente. Eu vou dizer até alguma coisa assim que você de repente já tenha ouvido falar, mas é uma realidade que a Bíblia me ensina, que a Bíblia fala que é o próprio Espírito Santo que nos dá o discernimento das Escrituras. Então perceba, tem muita gente que é muito inteligente, doutores, pessoas com muitas faculdades, fala não sei quantos idiomas, cientistas, pessoas inteligentíssimas, que conhecem muito a Bíblia. Conhecem muito a Bíblia. Tem conhecimento fantástico, mas somente o Espírito dá o discernimento do que está escrito aqui. Somente o Espírito dá o discernimento, porque a Bíblia fala sobre isso. Existem coisas que quando o ímpio lê, ele não consegue entender. Porque só o Espírito Santo que traz o discernimento das palavras que foram reveladas dentro desse livro. Entende? Então tem muita gente que lê e lê de forma superficial e às vezes até consegue absorver conhecimento com aquilo que lê, mas não consegue entender o poder de transformação que essa palavra gera. Porque a revelação dessa palavra, ela só vem por meio do Espírito e por meio daqueles que são guiados pelo Espírito.
Então eu só tenho entendimento de certas coisas quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E talvez existem pessoas que passam cada vez mais por certos tipos de deficiência, de dificuldade, primeiro porque não tem o Espírito de Deus. Porque não basta só você ser um teólogo, você fazer um bacharel, você fazer um doutorado, você ler a Bíblia todo dia, estudar. Tem muita gente que estuda e não entendeu o que está escrito aqui. Lê tanto e não compreendeu qual foi o teor da mensagem de Cristo. O que Jesus quis passar? Qual é a profundidade revelada aqui dentro? Porque essas revelações espirituais, elas só vêm por meio do Espírito. O incrédulo não entende. O incrédulo não consegue assimilar. Sabe? Porque é somente através do Espírito. Aí Paulo diz, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, ou seja, está falando já para quem é crente, que tem seu entendimento renovado, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, através do entendimento dessa palavra e do meu relacionamento com Deus, pela orientação dessa palavra, eu consigo entender qual é a minha vocação, qual é o meu chamado, né? Todos nós que fomos alcançados por Cristo, nós temos o chamado de propagar a palavra de Deus. Sabe? Por mais que você diga assim, eu não sei qual é o meu chamado, se Deus me chamou para cantar, para pregar, para profetizar, se o meu chamado é ficar nisso ou aquilo. Por mais que você não tenha especificamente encontrado a sua vocação, todos nós temos um chamado que inclui todos. Qual é esse chamado, pastor? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse chamado é para todos. Esse chamado não é um chamado específico para um ou para outro. É o ide e pregai a toda criatura. Agora, nesse ide e pregai a toda criatura, que vai então destrinchando as formas pelas quais Deus vai te usar. Mas é através do ide que você descobre se vai ser através da música, se vai ser através de uma palavra, se vai ser através de uma atitude, se vai ser através de um abraço, sabe? Somente através do Cristo, por meio dele, através da palavra, que eu entendo qual é a minha vocação no reino. O chamado de todos é o ide, mas especificamente nós temos vocações diferenciadas. Como o próprio Paulo diz, que dentro da igreja uns são mestres, outros Jesus chamou para apóstolo, outros para ensinar, outros para pregar, outros para execução de dons, de cura, de manifestações do poder de Deus, né? Uns têm dons de maravilha, outros têm dons de ensinar. Então cada um recebe um dom diferente de acordo com o propósito de Deus dentro do corpo da igreja. Agora você só entende essa vocação quando você está próximo de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você se relaciona com o Pai. Todos nós temos o chamado do ide, só que dentro do ide cada um tem uma especificação. Tá dando para entender? Um prega, outro canta, outro toca, outro ora, outro ensina. Cada um tem uma especificação. Mas todos fomos chamados para pregar. E você percebe nitidamente a diferença de dons dentro da igreja, que cada pessoa tem um dom muito especial, né? Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu tenho uma facilidade maior de falar pregando a palavra, de uma exposição ministrando a palavra, de repente em público, para grandes auditórios, né? Já preguei em muitos outros lugares grandes, não tenho dificuldade de expressar, de falar, mas tem pessoas que quando param para pregar para grandes públicos, ficam nervosas, inseguras, com medo, né? Já eu tenho mais dificuldade de pregar para uma pessoa do que pregar para muitas pessoas juntas. Já outras pessoas têm facilidade em pregar para uma pessoa. Ela tem facilidade de ensinar. Ela tem um dom de ser ouvida. Já viu isso? É gente que fala e ela consegue influenciar outra pessoa com as suas palavras.
Não é no sentido de influenciar negativo, mas é uma pessoa que quando ela fala, as outras pessoas escutam, ouvem o que ela fala, entendem o que ela fala, sabe? Eu tenho uma certa dificuldade às vezes de pregar para uma pessoa ou duas, isso não significa que eu não pregue, porque eu prego porque faz parte do ID, porém eu entendo que eu tenho uma facilidade maior para outras áreas. Já certas pessoas têm facilidade em transmitir o evangelho de forma pessoal, né? no corpo a corpo, e de frente a frente. Isso é muito legal porque há variedade de dons dentro do corpo de Cristo. E cada um tem uma variedade, cada um tem um dom. Um é o pé, o outro é o braço, um é a mão, o outro é o ombro, sabe? A gente não precisa ser cada um, a gente não precisa ser tudo igual. Não. Até porque para o corpo caminhar em sincronia, tem que ter membros diferentes. Não é isso? E se todo o corpo fosse só pé? E se todo o corpo fosse só mão? Não tem como. Tem que ter mão, tem que ter pé, tem que ter ossos, tem que ter estrutura, tem que ter sincronia na caminhada para conseguir se locomover. Percebe? Quando na verdade as nossas diferenças, elas não nos separam, elas nos unem, porque nós lutamos pelo mesmo propósito. Então esse entendimento só vem por meio do Espírito. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, eu tenho uma herança também. Servindo ao Senhor, eu vivo essa herança. Ainda que você não goze de certas coisas na terra, a palavra de Deus, ela faz uma promessa de uma herança que nós teremos com Deus no céu. Nós receberemos dele no céu. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aí mais uma vez você vê ele delimitando, dizendo, os que cremos. Por quê? Porque aquele que não crê, não adianta falar dessas coisas. Por isso que a Bíblia fala que a cruz, para quem não crê, é loucura, cara. A cruz é loucura para aquele que não crê. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Paulo diz que aqueles que são carnais são declinados as coisas da carne. Eles não entendem as coisas do Espírito. Mas nós que somos espirituais, nós somos declinados as coisas do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. E os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. Aí ele fala aqui algo sobre Cristo, né? Que a consumação que Cristo realizou na cruz, né? E ficando à direita do Pai, né? Que depois que Jesus ressuscitou, ele é visto à direita do Pai. Não sei se você lembra também da visão de Estevão, né? Quando Estevão estava para ser apedrejado, ele vai ver Jesus à direita do Pai. Além de falar sobre isso, sobre o fato de Jesus estar à direita, ele cita também essa parte aqui do versículo que fala que ele ressuscitou dos mortos, né? E manifestou em Cristo e ressuscitando dos mortos, pondo à direita do Pai, né? Então eu só tenho esse poder, eu só tenho essa operação de Deus sobre a minha vida, sobre o meu chamado, sobre a vocação da igreja, porque Jesus ressuscitou. E se não fosse a ressurreição de Cristo, nós não teríamos esse poder, nós não teríamos essa autoridade. Tudo isso nós só temos por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele derramou o seu sangue, foi na cruz que ele me deu poder. E se hoje nós temos autoridade ou vocação para fazer alguma coisa, é porque na cruz ele derramou sobre nós o seu poder, a sua graça, a sua infinita misericórdia e autoridade para exercício da sua obra aqui na terra. Pai, obrigado pela tua palavra, que abre o nosso entendimento, que nos dá discernimento, que nos ensina, que nos ajuda a cada vez mais fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Abençoe essa pessoa, dê a ela um dia extraordinário na tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, você concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta do YouTube
Compartilha no WhatsApp, Facebook, seus amigos, seus colegas, manda para geral, para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam tão abençoadas como você também tem sido. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a continuar propagando a palavra de Deus aqui na internet. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também os emojis e os selos, né? Mostrando que você é um apoiador desse canal, enfim. E além de tudo isso, você se torna um intercessor do meu ministério, beleza? Ah, pastor, eu não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente, eu queria ser um patrocinador, Manhã de Paz tem sido muito bom. Como é que eu faço para patrocinar esse canal, deixar uma oferta? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas, você pode estar acessando e fazendo aquilo que Deus colocar em seu coração, tá bom? Que Deus prospere a obra das suas mãos e multiplique a semente que você lança sobre essa terra que é fértil. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na tua alma, que é somente através do Espírito que nós temos o nosso entendimento aberto. Se não fosse o Espírito, nós não teríamos conhecimento dessa palavra. Nós só entendemos porque temos o Espírito Santo dentro de nós que nos dá o discernimento. É através dele que nós entendemos qual é a nossa vocação, qual é o nosso propósito, qual é a nossa chamada. E tudo isso foi por causa das realizações de Cristo na cruz do Calvário, através do seu poder e da sua autoridade, que foi derramada na cruz para todos nós que recebemos o ID para pregar o Evangelho de Jesus. Até amanhã, um abraço.